Mas o que você atribui a isso, a uma coisa tão ridícula de tentar vincular o presidente da República e sua família com miliciano? O governador do Rio, Wilson Witzel, só se elegeu porque colou no Flávio Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. E o que ele viu pela frente? Eu tenho que destruir a reputação da família Bolsonaro, atacando no quê? A corrupção. Olá, minha gente, eu estou aqui com o presidente da República do nosso país, Jair Messias Bolsonaro. Tudo bem, presidente? Temos que enfrentar os desafios. Sabia que não ia ser fácil, mas graças a Deus, tudo bem. Uma das coisas mais interessantes que eu, sinceramente, dizer assim, esse cara é doido, esse cara não vai conseguir. Eu estava fazendo uma análise, olha, Fernando Henrique, Itamar Franco, Lula, Dilma, todo mundo, Temer, todo mundo que foi presidente, a primeira coisa que fez foi negociar estatais, ministérios para fazer uma base política. Você disse assim, eu não vou negociar com ninguém, não vou fazer negócio, porque isso foi uma das fontes de corrupção no país. Eu, cá comigo, com meus botões, assim, é doido, esse cara não vai conseguir governar. Como é que você vê isso hoje? Não vou negar que teve muita gente vindo negociar ministérios, estatais e bancos oficiais. Ou a gente mudava o Brasil, ou continuava na sua descendência. Não tinha outra alternativa. Agora, você tem que tomar essas medidas com muito tato, né? Para não acharem que você está afrontando um outro poder. Então, conseguimos criar esse ministério que está aí. Para alguns políticos, até eu falei, se tiver alguém melhor que o que está na economia, apresenta que eu troco. Melhor do que o do transporte, eu troco, sem problema nenhum. Não apareceu. Foi difícil, a imprensa toda contra a gente, dizendo que não ia ter governabilidade. E eu perguntava para a imprensa, como é que se consegue a governabilidade? Eles não diziam como, mas sabia como é que era. Fechamos as torneiras da mídia também, tá? E sabíamos que tínhamos que ter resistência, porque os números iam começar a aparecer. Ia demorar 6, 7, 8 meses, como estão aparecendo agora, no 11º mês de governo nosso. Agora, não é fácil, Malafaia, você segurar uma onda dessa, o pessoal atira em cima de você, falam tanto em fake news, né? Mentiras para baixo, para cima, para o lado, mas graças a Deus aí, mais do que a sabedoria, deu também a resistência e a coragem para decidir. É verdade. Eu me lembro que em abril, mais ou menos, eu vi a imprensa brasileira dizer que você não tinha 100 votos para aprovar a reforma da Previdência. Isso foi notícia em todo o Brasil. Bolsonaro não vai conseguir, ele não fez maioria, ele não tem a maioria no Congresso. Mas eu acho uma coisa, na minha visão, presidente, quando um mandatário dá o exemplo da coisa pública, do cuidado com a coisa pública, isso é uma influência. O presidente é a autoridade número 1 do país. Se ele é exemplo, vamos ter um efeito cascata. Como é que foi conseguir negociar, sem ter uma base parlamentar de maioria, aprovar uma das reformas que nem os outros aí, populistas e o caramba 4, conseguiram? É o convencimento, é a credibilidade, estamos recuperando a confiança, já recuperamos, não? Interna e externamente, e mostrar para todos que a reforma da Previdência, que muitos tentaram e não conseguiram, era quase como uma quimioterapia. Eu nunca fui submetido a isso, nem você, né? Não. Graças a Deus, graças tá certo? a Deus. Mas a gente sabe quem é submetido àquilo, se não fizer, morre. Sim. A intenção é viver um pouco mais ou ter uma vida normal. E muitos conseguem isso daí. O Brasil era um paciente que estava na UTI, uma doença gravíssima. E fizemos a quimioterapia, que foi a reforma da Previdência, que ela é salgada, tá? Não é fácil não. E eu tenho dito para os meus ministros, olha, esse sacrifício que está sendo imposto ao povo, tem que ir lá na frente e dizer para ele, você vai ter uma sobrevida, você vai ter felicidade. E conseguimos mostrar ao parlamento. E o parlamento, acredita, muita gente concorda contigo, mas foi influenciada por algumas lideranças, não são todas, que não são boas. Então nós conseguimos aí, tivemos apoio da Câmara, do Senado, da sociedade. A imprensa, nesse quesito, não bateu muito também, entendeu que faz parte do mesmo corpo. É isso aí. É o mesmo corpo. Se vai todo mundo o coração parar de bater aqui, vai para o caixa-prego. Vai para o caixa-prego. Então conseguiu aprovar isso aí sem isso. Tivemos sim a questão das emendas impositivas.
O próprio nome diz, você tem que liberar. É obrigado. Então, apenas aceleramos essas emendas, que, grande parte, é a sobrevida do parlamentar. É a obra que ele vai fazer no teu estado, no teu município. Eu daqui a pouco, não vai ser agora não. Já, que eu não vou deixar aqui, a gente não deixar passar nada, eu vou perguntar aqui sobre essa questão do seu filho aí, dessa história toda de grana e tal, e tentaram milícia e tudo isso. Mas antes de chegar nessa área, vou deixar isso lá para o final, a questão de Israel, que é uma questão assim muito interessante, não só pelo viés religioso do Brasil, cristão. Como é que está essa história de embaixada em Jerusalém? Como é que está arrumando isso? Eu estava em Goiânia, num carro de som, quando alguém mostrou para mim, olha, o Trump acabou de decidir pela mudança da embaixada para Jerusalém. Tinha um cara lá com a bandeira azul, com o símbolo de Davi, isso mesmo? Sim. Daí o cara trouxe a bandeira, eu peguei e falei que assumia esse compromisso publicamente. Não sabia dos problemas ainda. O que acontece? Você sabe que eu tenho viajado o mundo. Até mandei algumas mensagens para você. Estou nesse país aqui, o grau de aceitação é 8. É isso. Tinha 5 até. Né? Então nós temos conversado com lideranças, né, de países vizinhos, falando que é uma questão interna nossa, não é para afrontá-los, é uma questão de entendimento nosso. Demos um grande passo há poucos dias, o Eduardo Bolsonaro com Benjamin Netanyahu, bem como o nosso almirante, presidente da Apex, inauguramos o escritório lá em Jerusalém. Sim. É lógico que foi dado mais um passo. Mais um passo. Tudo tem que ser, tem que ir devagar. O sentimento que eu tenho, e todas essas conversas foram reservadas. Né? Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, entre outros. Só o intérprete ali. Olha, a situação é essa. Só teve uma que achou que ficou meio assim, mas deu para o sinal verde. Os outros chefes de Estado todos falaram, é uma questão interna do Brasil. Então estamos caminhando para isso. Não vou dizer 20, mas no máximo 21, se Deus quiser. Perfeito. Vai nascer sem atritos. Falo muito da questão comercial. Tá? O comércio hoje em dia não tem ideologia. Sim. Tá? Você vai deixar de comprar do Brasil por uma questão dessa, vai comprar de outro país, vai aumentar o preço por lá de lá, e nós não estamos afrontando Malafaia, estamos conversando Malafaia. É um convencimento. Certo. Pode ter certeza que você será o primeiro a saber e será convidado para esse ato, se Deus quiser, não vai demorar a acontecer. Vai ser algo assim muito bacana. Bem, outra coisa aqui, nós estamos vivendo no país 1 milhão de novos empregos com carteira assinada, o menor risco país de tanto tempo, a Bolsa bateu aí vários recordes. Como é que você está vendo a perspectiva aí para o futuro? O que você vislumbra? Claro, ninguém conserta um estado de corrupção, de bandalha, de safadeza, de roubalheira e de toma lá da cá e de interesses escusos e tal, e uma cultura aí, da noite para o dia nós vamos, não, está tudo bonitinho. Mas o que você pode vislumbrar assim, para o nosso futuro próximo dessas suas atitudes, iniciativas do seu governo? Um país não pode ir bem se a sua economia está indo mal. Então, eu tive a felicidade de conhecer o Paulo Guedes, que eu apelidei de Posto Ipiranga, e falei para ele, a minha confiança em você vai ser 100%. Ele nunca pertenceu, integrou governo nenhum no passado. E é uma pessoa que tinha um nome dentro e fora do Brasil. E mais ainda, falei para ele, não é para ser ministro da Economia, você vai ser do Planejamento também, vai ser da Indústria e Comércio e do Trabalho, que geralmente em governos anteriores, cada ministro puxava por um lado esses ministérios. Então ele é um cara que tem um super ministério na frente. E veio bem intencionado, pessoa bem de vida, Sim. Não ia jamais estar pensando em coisas esquisitas no governo. E as medidas tomadas? Você tem que facilitar a vida do patrão. O pessoal critica, né? Porque se o patrão não criar emprego, não vou ser eu que vou criar. Como é que eu crio emprego, Malafaia? Criando cargo e comissão ou abrindo concurso público. Sim. Não tem outra maneira. E não podemos transformar um grande Brasil 100% estatal. Não dá certo. E também, presidente, não adianta, é o que eu vejo, o que adianta dar tanto privilégio ao trabalhador para não ter emprego? Isso eu tenho falado, o pessoal me critica muito. É igual um casamento, a gente perde alguma coisa.
Sim. Você quer ver o jogo do Botafogo, por exemplo? Você que tu é botafoguense. É Você enorme, mesmo? Então, naquela hora, a mulher quer ir pro shopping. É dose. Então, o que eu digo ao trabalhador? É o país que tem mais, eu acho que é um país que tem mais direitos. Não adianta você ter direitos. Você não tem emprego. Não tem emprego. Não adianta. Agora, você não pode mexer em direito trabalhista, que tudo está engessado no artigo 7º da Constituição. E muitos dizem para mim, olha, é melhor menos direito de emprego do que muito direito de desemprego. Essa é a questão do Brasil. O que a Argentina fez agora, Malafaia? Você sabe no Brasil que você demite alguém sem justa causa, né? É difícil saber se é justa causa ou não. Uhum. Por exemplo, eu não estou vendendo mais o que eu estou produzindo. Sim. Pô, eu vou ter que demitir, poxa. E tem que pagar uma multa de 50% ainda. Passou para 40, diminuiu 40, uma multa é altíssimo. 40. Na Argentina, dobraram o valor da multa. Qual o novo governo que assumiu lá, socialista? Olha, quem quiser mandar embora... ninguém vai mandar ninguém embora. Ele vai quebrar e não vai mandar embora, mas também não vai empregar mais ninguém. Não vai empregar. Essa é uma realidade. Eu tenho falado, Paulo Guedes, né? O ano que vem devemos resolver esse assunto. Paulo, lance o programa Minha Primeira Empresa. Para o cara que reclama que não tem emprego, ele vai ter meio de abrir a empresa dele. Ele abre a empresa dele, paga 5 mil por mês para todo mundo, para ninguém reclamar do salário, e vai ser feliz. Vai dar certo, Malafaia? Eu fico vendo o seguinte, o pessoal fala tão mal da América, mas nego entra por água, nego entra escondido em avião, e lá trabalhou, recebe. Tirou férias, fica sem receber aquele período. E é uma economia pujante. Eu não vou falar da China, que já é uma coisa selvagem, o trabalhador. E olha que são comunistas, né? Eu digo que são os comunistas mais inteligentes do mundo. Governo comunista e economia capitalismo selvagem. Entendeu? Eu acredito que o Brasil, claro, o trabalhador tem o seu valor, tem que ser prestigiado, tem que ser cuidado. Agora, eu acho que o nosso país, que não é uma coisa sua, não é do seu governo, acho que o nosso país, essa visão esquerdopata de só pensar em privilégio, acabou prejudicando os próprios trabalhadores, porque uma empresa... Rapaz, em que lugar é esse do mundo que você paga multa, o cara tem fundo de garantia, todos os dias, ainda tem que pagar uma multa para mandar o cara embora. E se a empresa estiver mal? Não vai adiantar nada. Ninguém vai mandar embora um bom empregado. Claro, ele manda embora perfeito. que eles não estão correspondendo. Perfeito. Vou mudar aqui um assunto aqui agora para a gente ir para um outro viés. Tentaram vincular vocês, que esse foi o jogo, à milícia. Tentaram fazer um vínculo com o caso de Marielle e tal, até aí o Supremo mandou encerrar a história, a Procuradoria-Geral. Mas o que você atribui a isso, a uma coisa tão ridícula de tentar vincular o presidente da República e sua família com miliciano? Olha, o governador do Rio, Wilson Witzel, só se elegeu porque colou no Flávio Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Colou. Tá? Eu deixei fazer campanha no Rio por último, porque era meu estado, mas teve a facada, eu fiquei fora de combate. Onde o Flávio ia, Witzel estava atrás. Alguém perguntava, cadê o candidato Witzel? Onde o Flávio está? E assim eles fizeram. Acabaram as eleições, o que o Witzel botou na cabeça? Isso é uma doença, botou na cabeça dele. Você, presidente da República. Ele, inclusive, anda de vez em quando na sala dele no Rio com a faixa presidencial. É uma coisa ridícula. E o que ele viu pela frente? Eu tenho que destruir a reputação da família Bolsonaro, atacando no quê? A corrupção, naquilo que nós mais preservamos. E assim ele começou a fazer o seu trabalho porco lá no Rio de Janeiro. Esse caso do porteiro é inacreditável. No dia 9 de outubro, novembro, eu estava indo para a China, Japão, aquela região lá. E nessa quarta-feira eu estava aqui no Clube Naval, aqui de Brasília, quando chegou o Witzel, para mim foi uma novidade, quarta-feira, ele era para estar no Rio, mas tudo bem, o direito dele. Me chamou num canto, o teu caso está no Supremo. Eu falei, que caso? O caso Marielle. Caso, por que tem a ver com isso? O porteiro. Eu falei, peraí, o que aconteceu? Daí ele citou a data, dia 14 de março do ano passado, um dos dois que foi lá no condomínio, acusado de ter matado, ligaram para a tua casa. Eu peguei e mandei o processo para cá. Eu falei, peraí, primeiro o processo está entregue de justiça. Como é que ele sabe? Como é que ele sabia disso? Eu já tinha informações que ele trabalhava contra mim, tentando me incriminar. Bem, no mesmo dia, sem comentário, tinha painel do meu dedo de votação aqui em Brasília, não tinha acabou, zero, não tinha, matou ali. Matou. Foi numa segunda ou sexta-feira, ia dar pano para manga. Mas a TV Globo, sempre ela,
Eu estava lá, eu estava no Catar, na Arábia Saudita, naquela noite, falou que eu estava em Brasília, mas teve uma ligação, e daí tem gente que acha que eu sou suspeito. Agora é questão de milícia. A base minha, do meu filho, sempre foram Forças Armadas e policiais, militares, civis, bombeiros. Eu tenho milhares de fotografias com policiais no Rio de Janeiro, não tenho nada a ver com milícia. Tentaram vincular por aí, por quê? Objetivo, desgastar. Agora mais grave ainda, Malafaia. Levantamos agora esses dias, em parte divulgamos ali, acertado pelo pessoal que investiga lá da Polícia Civil do Rio de Janeiro, não é a maioria não, que é o pessoal que investiga, acertaram milicianos trocando conversas em si, dizendo que no passado ia lá pegar dinheiro. Aí a ideia era divulgar no Jornal Nacional essas conversas capturadas pela Polícia Civil de Brasília, do Rio de Janeiro. Nós detonamos a questão, mostramos o que estava acontecendo, citamos alguns nomes, não foi para frente, não foi para frente esse negócio. Eu li sobre Agora, olha só, uma operação da PF que foi lá na Paraíba, pegou lá, em fruto de um dos delatores, o cara disse que o vício pegou 115 mil de caixa 2 para a campanha. E mais ainda, vinculou a loteria lá da Paraíba à Lotege no Rio de Janeiro, coisa que envolve centenas de milhões de reais. No dia seguinte vem a operação em cima do Flávio. Isso. Agora, uma busca em apreensão, um fato há quase 2 anos sendo investigado, arrombaram a loja de chocolate dele que tem franquia. Ali tem a empresa matriz, controla o que entra e o que sai. Periodicamente, você não vai lavar dinheiro, ele recebe mais do que o sócio dele. Sim, ele leva mais clientes para lá. Isso é igual jogador de futebol, joga mais, ganha mais. Aí o negócio, vem cá, e um negócio privado, qual é uma questão entre os sócios? A questão dele falar, um assessor dele, que trabalhou com ele, pagou 16 mil numa prestação. Malafaia, se pegarem 60 mil hoje um assessor botando na minha conta, isso é crime? Eu tenho uma assessora minha, botou 60 mil na minha conta há poucos meses que eu vendi um carro. Agora, iam botar movimentação atípica, no dia seguinte eu tinha que mostrar o carro que eu vendi. Tá? Esse é o jogo deles, é tempo todo desgastar. Agora, é tal negócio, essa operação do Flávio não está em segredo de justiça? Como é que a Globo publica em tempo real as operações? Entra em detalhes? Certo? Bem, apurem, agora não dessa maneira. E outra coisa, o juiz de Itabaiana, na primeira instância. A filha dele está trabalhando com o Witzel. Estão dizendo que é fantasma. Eu não vou acusar que é fantasma, está lá com o Witzel. Ele quebrou sigilo de 90 e poucas pessoas em 4 linhas. Jair Messias Bolsonaro, que vocês debocharam, riram, tiraram onda, deram gargalhada, colunista de jornais, esculhambaram. Aqui, ó, presidente do país. Um beijo para vocês. Aquelas pessoas importantíssimas, né, da Globo falam governo, não fala o nome de Jair Bolsonaro, não fala o nome de Jair Bolsonaro.